Pare um instante. Você já percebeu que a beleza não está no que falta, mas no que já está aqui? Eu escolhi a simplicidade. Eu sou apaixonada por tudo que é pequeno, pelo que o mundo chama de banal. Nas árvores, em cada ser vivo, eu não vejo pouca beleza. Eu vejo muito, eu vejo o infinito no comum. Dizem que a felicidade está longe, mas ela invade o coração aqui, agora. E às vezes nem sei como lidar com tanto. Eu não vou esperar chegar a Paris para sorrir para a vida. Não vou esperar o amanhã para encontrar minha alegria. Eu escolho e quero o presente, o exato presente, onde cada ato e cada ação se torna uma oração. Nossa inspiração é infinita se o olhar for bem direcionado, porque, no fim, a beleza do cotidiano é a única que importa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a simplicidade. Uma coisa que eu quero propor nesse vídeo é que vocês façam uma reflexão sobre as coisas que antes eram sonho, mas que vocês acabaram realizando e por de sonho virar realidade acabou perdendo um tanto daquele brilho, acabou virando rotina, acabou virando uma coisa comum e acabou perdendo um tanto dessa emoção do fazer. E isso tá linkado com o simples, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. O simples, ele é tudo aquilo que a gente vive. A gente vive o tempo inteiro com as coisas simples. A gente tá respirando é simples, a gente cantar uma música é simples, a gente viver um domingo em família é uma coisa simples, e muitas dessas coisas simples a gente só dá valor depois que perde. Exemplo da minha vida, eu sempre ia na casa do meu avô nos finais de semana. E eu não me dava conta de que é uma casa simples, é um fogão a lenha. Eu dormia num quarto que tem um cheiro específico que eu nunca consegui. Sempre que eu sinto aquele cheiro, o cheiro de aconchego, sabe? E eu nunca mais consegui sentir de novo aquela sensação uma sensação de infância, uma sensação de aconchego. Eu só passei a valorizar isso depois que eu perdi meu avô, que ele faleceu. Então, são coisas simples que a gente só valoriza. E o que é o simples? O simples é o que Deus propõe pra gente. Quando a gente fala em simplicidade, eu sempre consigo remeter isso ao nascimento de Jesus em Belém. Quando Jesus nasceu, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu junto com os animais, e ele poderia, Jesus Deus, poderia ter nascido em um palácio, mas não, ele resolveu nascer na simplicidade. E isso é o que eu acho que é uma lição pra gente. Às vezes a gente quer glória, a gente quer só ser feliz quando estiver em um lugar de posição renomada, enfim. Mas por quê, né? Será que isso nasce realmente do desejo do nosso coração? Ou será que isso nasce da ânsia de sempre ter mais por causa de uma comparação? Se fulano tem tal coisa, eu devo ter tal coisa para ser feliz. E às vezes a gente esquece das nossas próprias vitórias, das nossas próprias conquistas. E a gente parte dessa comparação e tenta, às vezes, ter a vida que a gente almeja. E isso não é errado. A gente deve ter sonhos, a gente deve ter uma coisa lá na frente que a gente queira. Claro que deve. A gente deve sonhar. E sim, sonhar alto. Mas enquanto a gente sonha, a gente não deve deixar de agradecer pelo hoje. E às vezes a gente deixa porque a gente pensa, nossa, eu nunca fiz uma viagem pra, sei lá, pra Paris. Então eu não vou ser feliz enquanto eu não fizer essa viagem? Não. Você deve ser feliz no agora. E é isso que eu tentei trazer com esse vídeo.
essas imagens que eu mostrei no início foi foi um passeio, né, que eu fiz no final de semana. E eu fiz esse passeio e eu quis mostrar pra vocês que tem coisas assim que às vezes a gente não valoriza, como os animaizinhos e as coisas da natureza, sabe? Só que a gente esquece que o Deus que criou essas coisas é o mesmo Deus que nos criou. E a gente tá em conformidade com isso, com a natureza. E a gente percebe na natureza, por exemplo, tem animais que às vezes a gente pensa, mas pra que serve? Por exemplo, a centopeia, né? Ela tem aquelas patas e às vezes não presta pra nada. A verdade é que ela limpa o ambiente. Por onde ela passa, ela é como se fosse um aspirador, uma vassoura, por causa das patinhas dela. Então ela tem uma função na natureza. E a gente também, mas ela não tem a mesma função, por exemplo, do que uma girafa. E cada animalzinho tem a sua função. Cada árvore, cada coisa da natureza, cachoeira, rio, mar, tudo que Deus criou. E a gente parte do mesmo princípio da criação. Então, a gente também, cada um tem a sua função. Então, quando a gente passa a se comparar, a gente está sendo injusto com a gente mesmo, porque a nossa função não é a mesma função do irmão. Cada um é cada um. Cada propósito é cada propósito. Deus não criou você para a mesma coisa do que o outro. Deus não me criou para ser parecida com outra pessoa. A autenticidade, ela é extremamente importante. E eu acredito que pra gente conseguir ser feliz autenticamente e valorizar as coisas, a gente deve entender que a simplicidade é a base. Eu acho que o simples, ele é a coisa mais perfeita que tem, porque é o dia a dia, é o ordinário. E eu sou extremamente apaixonada pelas coisas do ordinário, sabe? Por pôr do sol, eu sou apaixonada. Por vento, às vezes chuva, sabe? Aquele vento com aquela chuva quando vem aquela brisa. Então, tem coisas assim que são ordinárias mesmo, que eu sou encantada. E se eu fosse esperar só pra ser feliz quando eu chegasse lá na Europa, se algum dia eu chegar lá, eu não seria feliz, talvez nunca, porque talvez eu nunca chegue. Tem uma música que se chama Sonhar Pequeno, de Paula Schneider, que fala: pra ser feliz, amigo, sonhar grande é um perigo e pouco realizar. Viver vai ser mais pleno, ser também sonhar pequeno e no pouco se alegrar. E eu gosto muito dessa música porque eu sinto isso, exatamente essa mesma coisa, sabe? Quando a gente espera demais pra ser feliz, espera amanhã, espera ter, ai, quero só quando eu estiver em outra posição, em outro lugar, a gente deixa de ser feliz no agora. A gente deve sim sonhar grande, também fala, né, de sonhar pequeno, mas não só. A gente tem que sonhar. Eu sonho grande, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos sonhos grandes. Porém, só porque os sonhos são grandes não significa que no agora eu não seja feliz. Por exemplo, o canal. Canal, quando eu ganho 1 inscrito, eu fico tão feliz. Quando eu ganho 2, eu fico feliz. E tá tudo bem. Ele é um canal pequeno e eu não vou desistir dele até eu chegar no número que eu quero. Ou se eu nunca chegar, pelo menos eu tentei, sabe? E é isso. A simplicidade. A simplicidade, ela deve ser vivida. Ela deve ser querida pela gente. A simplicidade, ela é o cotidiano. Então, como a gente não vai ser feliz no simples? Como a gente vai deixar pra ser só no momento perfeito e oportuno? Será que esse momento perfeito e oportuno vai existir? Então, eu acho que é importante a gente valorizar os pequenos momentos, a gente valorizar o agora e a simplicidade que viva junto com a gente todos os dias. E a simplicidade que vive com a gente todos os dias deve sim ser valorizada. Porque, no final das contas, a vida é feita de um momento extraordinário e de infinitos momentos ordinários. E se não for no ordinário, vai ser quanto? Eu te convido a se inscrever nesse canal e a deixar seu like. O vídeo fica por aqui. Até a próxima quarta.